Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal, que a gente trata de assuntos da área do empreendedorismo na área da saúde, né? Hoje, com uma convidada super especial, acho que ela tem algo aqui que vai contribuir muito para a vida de todos vocês, de todos nós, na verdade, e a gente vai, obviamente, tentar auxiliar ela em algo que ela possa estar com dificuldade para escalar o seu próprio negócio. Hoje, Gui, nós estamos no episódio 41, só cresce e não para. Rumo aos 50. Rumo aos 50, exatamente, com o nosso quadro Quebrando Objeções, mas um pouquinho diferente dos outros dois episódios que a gente fez. Hoje eu vou brincar um pouquinho e instigar mais a Nath a trazer um conteúdo aqui para contribuir bastante com o nosso pessoal aqui, com a nossa galera. Bom, eu sou Vinícius Gomes Machado, empreendedor da área da saúde há 15 anos, um dos diretores da Mercofit, uma agência especializada em construir vendas através da internet. Gui, por favor. Boa, sejam todos bem-vindos aí, quem está no Spotify, quem está no YouTube, quem está em outras plataformas aí também, quem está nos vendo aí, está vendo que a gente está todo de uniforme hoje, todos de preto hoje, tá? Se a gente tivesse combinado, não estaria tão certo. Quem está no Spotify não está entendendo muito, mas de algum motivo a gente calhou aqui, a gente está tão conectado que veio todo mundo de camiseta preta junto aqui hoje, tá participando. Sejam bem-vindos aí, se você é o primeiro podcast que você está recebendo aí através do nosso conteúdo. Se você já nos conhece também, bem-vindo também. Eu sou Guilherme Fattori e hoje eu sou líder do movimento de profissionais da saúde que se destacam para ter uma demanda infinita de pacientes através de mentorias, consultorias, principalmente na minha mentoria Lions, onde diariamente vocês veem lá no meu Instagram, nas redes sociais, o pessoal dobrando, triplicando, batendo recorde de faturamento. Então é muito massa ajudar os outros profissionais da saúde a também terem esse crescimento acelerado. E hoje eu estou pessoalmente falando, bastante contente de ter a Natália aqui. Natália é uma grande amiga, uma pessoa que eu considero muito, assim, de verdade, tenho um respeito, um carinho muito grande por ela. Já me ajudou também como terapeuta em outros momentos. Então, além de amizade, além de gostar dela, já fui até paciente dela. Então, sei lá, só de verdade, sentimento de gratidão e muito contente por estar aqui. Hoje vocês vão ter um podcast de alto nível, você pode ter certeza disso. Show de bola, Gui, muito bom. Nath, por favor, te apresenta para o pessoal. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast, nesse projeto incrível de vocês. Quero compartilhar a minha gratidão também pelo convite do Gui. Eu acho que a nossa trajetória se cruza várias vezes em momentos diferentes, né, Gui? E a gente sempre crescendo, evoluindo, compartilhando as nossas ideias. Então, agradecer por estar aqui. Eu espero que a minha história de vida, aquilo que eu consegui construir ao longo, né, desses anos, possa ser inspiração para muitos de vocês que estão aqui ouvindo. E contando um pouquinho, né, já falando aquilo que eu sou, que eu considero que eu seja hoje. Eu sou Natália Savian, sou terapeuta e mentora. Toda a minha carreira começou com a formação de fisioterapia, e aí, ao longo da minha trajetória, eu fui muito direcionada a o cuidar do corpo, né? Então, eu fiz a minha pós-graduação em ortopedia, depois eu fui para a osteopatia, fiz mestrado, né? Toda a minha formação foi dentro da Unesp, fiz mestrado na área de parte muscular também, pensando em toda essa parte de visão de corpo. E aí teve um momento da minha vida que eu parei e falei assim, eu estava ali tratando, né, parte clínica mesmo, e eu comecei a ver que muitos dos meus pacientes que tinham dores físicas apresentavam um contexto emocional. E aí eu comecei a ir para outras áreas, expandindo um pouco mais a minha visão, e aí foi onde eu migrei, eu falo do termo fisioterapeuta só para terapeuta, porque engloba tudo. E aí eu fiz outras formações, microfisioterapia, Theta Healing, reprogramação da mente, e aí eu consegui com isso levar também todo o meu conhecimento da terapia para a área que a pessoa pode desenvolver tantas habilidades internas dela para a cocriação dos sonhos. Então, hoje, o grande foco que eu atuo é justamente trazendo essa parte interior bem trabalhada para que ela possa, no exterior, materializar os sonhos dela. Então, eu uni tudo isso através dessas duas funções que hoje eu pratico, que é terapeuta e mentora. Sensacional. Show de bola, muito bom, muito bom. Eu ia te perguntar exatamente isso, Nath, para entender um pouquinho da onde, né, o que aconteceu na tua carreira, na tua vida, para te dar esse start, esse gatilho, para tu entender, bom, cara, eu sou fisioterapeuta,
mas isso aqui é algo que está me instigando mais, ou esse caminho aqui é uma oportunidade nesse mercado que eu vou desbravar. Né? O que realmente aconteceu? Foi uma oportunidade que tu viu? Foi mais um feeling mesmo de negócios que tu sentiu, pô, isso aqui tem muito mais fit com o que eu penso, na maneira que eu penso, na maneira que eu quero levar a minha vida. Como que foi esse gatilho, assim, esse start para ti? Eu acho que são duas coisas que acabam se unindo, né? A primeira coisa é que, olhando para a minha trajetória de vida, lá na minha infância, eu sempre fui uma criança muito sonhadora. E existia um momento da minha vida que eu só sonhei e eu não sabia realizar. Então, eu passei muito tempo sonhando. Eu sonhava que eu ia ser dona de loja de joias, eu sonhava que eu ia poder ir viajar para todos os lugares. Então, eu sempre fui uma criança muito sonhadora, mas eu não sabia como realizar isso. E aí, teve determinado momento da minha vida, que foi justamente quando eu entrei nesse processo de trabalhar as crenças, né, que eu fui fazer a minha formação, eu comecei a ver o quanto eu consegui destravar todo o meu potencial e realizar os meus sonhos de fato. E no processo terapêutico, cada vez que eu aprofundava ainda mais com a pessoa, mais ela conseguia realizar os sonhos dela. E foi nesse momento que eu vi que não cabia mais eu ser só terapeuta, né? E o só aqui não é só, porque é um trabalho enorme, começa tudo por ele. Sim. Mas eu vi que não dava mais para ficar só no 1 a 1, que eu precisava fazer com que isso chegasse para mais pessoas, justamente com esse intuito, né? De que, olha, a gente pode mudar o nosso estado de agora se a gente conseguir transformar a mente. E eu também poderia, neste momento, olhando para mim, mudar a minha própria história. Né? Então, o objetivo foi exatamente esse, né? Então, se eu ficasse pensando em trabalhar só vendendo as minhas horas, eu, claro, chegaria num teto, como eu cheguei, né? Chegaria ali no meu faturamento máximo, vamos falar assim, mas eu também não estaria satisfeita nem com o meu faturamento e nem aonde eu poderia chegar no potencial. Né? Como eu falei para vocês, eu fiz mestrado, então eu sou professora, então eu tenho um pouquinho dessa veia de querer ensinar, de querer passar, e eu acabei dei aula na faculdade, né, para os alunos da fisioterapia, fui supervisora de estágio, mas eu queria ir mais, fazer mais pelo ser humano, e não só ficar numa área. E foi aí que a mentoria, né, me tornar mentora também entrou na minha vida. Então, o gatilho foi justamente esse, unir a minha própria história e aquilo que eu via acontecendo com os próprios pacientes dentro do processo terapêutico. Pô, perfeito. Vini, até para complementar isso que a Nath está falando, eu acho que muitas vezes na trajetória sua, Vini, da Nath, minha e de quem está nos ouvindo e vendo também, muitas vezes essas escolhas vão acontecendo até de forma natural. Se você me perguntasse lá atrás, em 2011, quando eu me formei, se hoje eu ia ter uma mentoria aí com centenas de profissionais da saúde e tudo mais, cara, não. Eu entrei para fazer fisioterapia e para trabalhar com esporte. Eu tinha 17 anos, eu queria, sei lá, trabalhar no clube de futebol, alguma coisa nesse sentido. E aí a vida da gente vai levando a gente, vamos dizer assim, conforme as oportunidades, as exigências, as oportunidades mesmo vão aparecendo, a gente vai se descobrindo. Eu acho legal a Nath trazer isso aqui, Vini, porque é uma questão que eu vejo muito com os profissionais de saúde, no sentido de, muitas vezes, ele não está contente com o que ele faz, ou ele não está feliz com aquilo que ele tem hoje, seja de número de pacientes, seja de status, seja financeiro, por alguma coisa tem uma inquietação dentro dele. E olha que legal que a Nath fala, e de novo, compartilha muito com a sua história, Vini, que eu sei, com a minha também e tudo mais. Conforme a gente vai estudando, mais a gente vai descobrindo não só a possibilidade de tratamento para os outros, mas para a gente também. Por isso que o estudo é uma coisa incrível, né? Por isso que a gente estimula tanto as pessoas a fazerem cursos, a fazerem mentorias, fazerem processos de melhorar essa parte intelectual, de conhecimento, de sabedoria, porque você vai fazer com o intuito no primeiro momento, talvez de melhorar financeiro, sei lá, de melhorar alguma coisa de vendas, mas é incrível o que faz pra gente também, né? É incrível. Abre a mente, literalmente, né? Não, total, cara, total. Eu ia exatamente falar sobre isso, né? Adiantando, já que tu adiantou o assunto, mas eu ia falar exatamente sobre isso, que eu me identifiquei com essa história da Nath, porque eu passei por esse processo também, né? Para quem não sabe, minha primeira formação foi administração. Da administração eu entrei na fisioterapia. Da fisioterapia eu me tornei empresário e saí da fisioterapia clínica, né? E aí me envolvi especificamente com processos de vendas e marketing. Enfim, a nossa vida é uma eterna busca por aprendizado e crescimento.
E aí que eu, nesse formato que eu estou hoje, empresário, na área da saúde, vendendo cursos, vendendo formações, mentorias, enfim, ajudando outros profissionais da área da saúde a escalar a venda, eu passei por um processo muito grande e de dedicação de estudos, né? E aí que eu me identifiquei com a Nath, porque, assim como ela, eu também era um sonhador, né? Eu queria, na minha cabeça ali de adolescente, né, saindo da adolescência, ali 17, 18 anos, era ser um grande empresário, era me dar bem financeiramente, me dar bem na vida, só que eu não sabia como chegar lá, né? Tinha aquele sonho, era um sonhador, só que eu não sabia como fazer para chegar lá. E ninguém, nem meu pai, ninguém, não existe uma pessoa que chega, te abraça e fala, meu querido, é por aqui o caminho, vai. Não existe isso, né, meus queridos? E aí que vem todo esse processo, esse aprendizado, essa corrida, né, que a Nath falou tão bem aqui. E aí, Nath, eu queria entender um pouquinho de ti, do momento que tu saiu de fisioterapeuta, se tornou terapeuta, começou a te posicionar, porque eu dei uma olhada no teu Instagram, tá muito bem, ele tá bem posicionado, né? E eu queria entender ali dentro, olhando o teu Instagram, né? Analisando ali o teu Instagram, qual é a tua dificuldade hoje dentro do teu posicionamento para poder perpetuar, né? Perpetuar a venda, porque ficou claro uma coisa, tu não tá ali vendendo, tu não tá ali clinicando, né? Tu não tá ali vendendo uma consulta, tu tá ali vendendo algo a mais, uma mentoria, algo muito maior do que, não que uma consulta seja menor, não é isso, mas é que tu atinge um público muito maior, né? Essa é a real. Tu acaba atingindo o Brasil todo, vamos colocar dessa forma. E aí, nessa tua missão, qual é a tua dificuldade para escalar a venda, para entender como que está o teu processo de venda? Existem duas coisas que eu acredito que é bem importante, assim, olhando, filtrando, assim, esse processo todo, até porque eu também já fiz alguns cursos na área do marketing, né? Então, a primeira coisa que eu me barro bastante ali é no gerar essa autoridade para novas pessoas, porque aquelas pessoas que já me conhecem ou que já passaram pelo processo comigo, elas estão ok com isso, então elas já sabem daquilo que eu entrego, elas sabem dos resultados, então eu acredito que esse ponto agora eu acredito que eu estou muito bem posicionada, tenho uma grande autoridade como terapeuta e estou migrando para essa autoridade agora na mentoria, então eu acredito que a primeira coisa é essa autoridade para novas pessoas, e aí é justamente o gerar o desejo delas virem para a mentoria, né, e fazer essa venda e transformar isso da mentoria um negócio de fato replicável, né, um negócio onde, do mesmo jeito que a terapia é o meu sustento, a mentoria seja esse meu novo negócio, meu novo empreendimento, né, então o grande desafio eu acredito que seja essas duas coisas juntas, né, e acho que quase todo profissional que está aqui nos ouvindo passa por esse processo em algum momento, né? Então, independente da fase que está, né? Então, eu tenho grande autoridade para falar nessa questão sobre reprogramação da mente, as terapias. Também tenho resultados com a mentoria, mas eu acredito que ainda não passe toda a autoridade que eu consiga, entende? Entendo, perfeito. Então, só para esclarecer para o pessoal, né? A gente não combina nada do que a gente vai falar aqui no podcast, né? E uma coisa que, olhando o teu perfil, que ficou claro para mim, foi que a gente ia falar de um produto digital. E quando eu falei no início, né, pô, o episódio de hoje vai ser um episódio muito especial, por quê? Porque é do mundo digital. Cara, e eu amo o mundo digital. Eu adoro vender produto digital. É o meu chão, né? Eu acabo vendendo também produtos locais, mas o meu chão é o digital porque foi onde eu realmente cresci como um profissional, como agência de marketing, trazendo muito profissional da área da saúde para fazer o quê? Lançamentos, né? E aí, eu tenho um convite não para te fazer. Se tu não segue esse cara, tu tem que seguir. Se chama Guilherme Fattori. Se tu quer vender mentoria, te espelha nele. Tem um funil rodando aí que parece que é bom, viu? Parece que é bom, parece que é bom. Vou querer todas as dicas depois, Gui. Mas, ó, vamos lá, sendo bem direto até, não só com você, mas com todo mundo aqui. Eu não gosto de perder, eu gosto de ter certeza que todo mundo que está aqui pegou isso.
tá bom? Uhum. Então, a primeira coisa que eu quero que o pessoal tenha essa clareza é, então, quando a gente conversou aí da Nath migrar de fisioterapeuta para outras áreas, eu quero que você que esteja assistindo tenha clareza de que tá tudo bem se você estiver passando por esse processo agora, tá bom? Isso que eu quero que você entenda e que se conecte e fale, olha, então, se eu precisar fazer outros cursos, se precisar ir para outras áreas, tá tudo bem, tá bom? E aí, esse desafio, como a Nath bem disse, de se posicionar como autoridade, de conseguir melhores resultados para que isso te traga previsibilidade de um negócio, isso passa por uma maturação de testes, tá? Então, normalmente, quando a gente vai iniciar, a gente precisa fazer o que a gente chama de processo de vendas, que é também utilizado como funil de vendas. Então, de uma forma muito básica, né, você tem um anúncio que traz o pessoal frio, que a gente chama. O que é o pessoal frio? Que nunca ouviu falar de você. Esse pessoal frio, ele começa a te seguir, começa a chegar dentro do seu Instagram, e aí ali ele começa a participar de um processo de aquecimento, vamos dizer, que chama público morno. Então você tem alguns pontos ali que vão ajudando esse pessoal que está chegando frio a te conhecer melhor. Então isso vai desde a clareza da sua bio, vai dos resultados que você tem ali no seu destaque, vai dos conteúdos que você tem ali no seu feed e vai principalmente da relação que você vai levando com esse pessoal nos stories. Os stories é o grande X da questão para você aquecer público frio que chega para você. Pode perceber, todo grande profissional no digital, ele costuma fazer muitos stories todo dia. Tá? Por quê? Porque isso cria um relacionamento legal com as pessoas. Tá? Aí você tem alguns outros pontos que você pode usar para aparecer para essas pessoas, como, por exemplo, o que a gente faz aqui, que é um podcast, como pode ser outros conteúdos. Existem estudos de marketing, pessoal, que fala que você precisa ter 7 pontos de contato para que a pessoa compre de você. Então, de novo, você está falando com um público frio, que você apareceu, oi, tudo bem? Apareci público frio falou, opa, gostei do que essa Natália falou, gostei do que esse Guilherme falou, gostei do que esse Vinícius falou, então deixa eu começar a dar uma olhadinha nele. E vai lá nesse perfil. Aí ele olhando a sua foto, sua bio, seu status, seu story, seu feed, seu podcast, seu YouTube, seu vídeo gravado que você tem, uma aula que você disponibiliza, tudo isso faz com que ele vai sendo aquecido até ele chegar ao que a gente chama de público quente. Quem é público quente? Quem te conhece. Quem compra de você? Normalmente quem te conhece. Tá? Então, existem pessoas que você consegue fazer esse aquecimento de uma forma mais rápida. O que é um lançamento digital? Você fica 3 dias com uma pessoa esquentando basicamente ela. Então, você abre, vamos dizer, 3 lives, 3 aulas, 3 dias, onde você pega o público frio, leva para aulas e você vai esquentando ela até chegar ao momento de fazer uma oferta. Então, todo o funil, Nath, pessoal, todo um funil de vendas, de um processo de vendas, ele tem que ter como uma visão macro estratégica essa questão de eu estou aquecendo as pessoas e se eu talvez esteja com funil e as pessoas no final não estão comprando, talvez você precise aumentar mais um ponto de contato. Talvez você precise colocar mais um ponto de contato. Talvez você precise inserir mais algum tipo de conteúdo. Então, sempre vai ter o que mais fazer. Sempre vai ter o como melhorar ainda mais. Nós mesmos, dentro da nossa equipe aqui, a gente tem processos de reunião toda semana para melhorar os funis a todo momento. Então, a gente está com funis e está com coisas acontecendo, graças a Deus, bem. Só que a gente, mesmo assim, está com processo de melhoria. Já estamos testando um novo, já estamos fazendo outra coisa nova, Para quê? Para melhorar esses pontos de contato, para aquecer esse nosso público. E aí, depois que você tem esse funil, depois que você tem isso acontecendo, então eu estou trazendo o público frio, eu estou conseguindo esquentar ele e eu estou conseguindo fazer as vendas com esse público que está aquecido, cara, vai em potencial de escala. Aí é onde que vai começar a colocar um investimento maior, onde você vai começar a escalar também a parte do investimento. Aí a gente trabalha com montinho, montão, né, que a gente fala. Você começa, sei lá, investindo 1.000, vende 5, pega essa diferença de 4, põe 4, vende 20, pega essa diferença e aí você vai escalando o seu faturamento. Mas de uma visão mais macro, Nath, pessoal, o que vocês precisam ver dentro do negócio de vocês é se vocês não estão já querendo casar com a pessoa antes de criar um relacionamento, que eu falo. Se você não está piscando para a pessoa, tipo falando, tudo bem, eu estou piscando para você, e no outro dia querendo que ela case com você. Isso não vai acontecer.
tá? Então, todo o processo de venda, eu gosto de basear essa analogia com um casamento. Então, eu pisco para uma pessoa, aí eu vou lá, converso com ela, eu vou lá, dou uns beijos, aí eu vou lá, conheço ela, aí depois de um tempo, eu peço ela para casar. De novo, tem gente que casa rápido, eu casei em 6 meses. Em 6 meses, eu conheci minha esposa, 6 meses eu casei. Tem gente que leva 10 anos para casar. Então, entendendo que cada um tem o seu processo, você precisa respeitar. Tem gente que vai entrar no seu funil e vai comprar logo de cara. Só que tem muita gente que vai precisar de mais pontos de contato. Tá? Então, tem essa ciência que, se você não levar esse seu público frio que está chegando para um relacionamento, chances são que você não vai conseguir vender. Gui, é legal só compartilhar um pouquinho aqui do que você está falando. Eu vejo isso na prática, que é o que você está falando, né? Esses 7 pontos de contato, ou até o tempo que cada um tem, vai muito do nível de consciência do problema e da solução que a pessoa tem, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que a solução que a gente está oferecendo dentro de uma mentoria ou dentro do processo terapêutico, ou na fisioterapia, não sei, né, você está assistindo aqui o que você faz, muitas vezes a pessoa não sabe a solução, né? Porque ela não sabe do problema dela. Então, ela olha para essa solução que muitas vezes a gente apresenta, ela ainda não tem consciência total do problema dela, ou ela tem consciência do problema, mas ela ainda não está afim, né, de resolver aquilo. Então, esses 7 pontos de contato, pelo menos o pouco que eu tenho, assim, da minha experiência, faz com que a gente consiga trazer essa pessoa para um estado de consciência onde ela veja que o resultado que ela vai ter é satisfatório comparado ao problema que ela tem hoje, né? Perfeito. Exatamente, perfeito. É exatamente esse é o ponto, Nath. O segredo, tá? Que as pessoas confundem muito. E quando a gente fala em marketing, posicionamento, engajamento, as pessoas tendem a focar simplesmente nas redes sociais. E aí acabam fazendo somente um tipo de ação, que é mostrar ali o teu cotidiano, fala uma frase de efeito, em vídeo fala uma frase de efeito escrito e bota o nomezinho, sabe? Fazem muito pouco para criar realmente um engajamento no público que tu quer atingir para trazer para perto de ti. Sendo que esse é um dos pilares, é uma coisa que tu tem que fazer. Realmente tu tem que investir o teu tempo em produzir conteúdo denso, que é o que a gente está fazendo aqui. Desse conteúdo denso, tu tem que largar isso na mão de um editor para ele trazer cortes que façam sentido na cabeça das pessoas, para tu poder jogar isso no tráfego e trazer gente para perto de ti. Esse é outro ponto de contato. Então, tu tem que contar com o quê? Com o que a gente está falando aqui. Produzir conteúdo, edição, equipe que vai editar e alguém que vai jogar isso no tráfego. Um gestor de tráfego. Ou seja, eu já estou te falando aqui um caminho, uma equipe que tu tem que ter. Então, a primeira além de tudo isso que o Gui falou, né, para não ficar repetitivo, uma outra dica clássica que tu tem que ter em mente é uma equipe. Tem que ter uma equipe junto contigo, seja uma agência ou daqui a pouco contratar profissionais liberais, freelas, né, que a gente chama no nosso mundo aqui, freelas para te ajudar nesse processo. Só que tu tem que entender o seguinte, se tu contratar freelas, tu tem que ter uma pessoa que tem que coordenar esses teus freelas, tá? Que é o teu gestor de projetos. Ou tu mesmo tem que ser esse gestor de projetos, ou tu tem que ter alguém do teu lado ali, colado, para trocar ideia contigo, trocar a estratégia que vocês têm que tocar para mandar para a equipe de produção e aí tu jogar na rua. Perfeito. Esse é teu principal envolvimento. Tá? Se tu não fizer por esse caminho, e é muito clássico, Nath, é legal conversar com você, porque você já tem um entendimento de vários cursos, mentorias, inclusive, que você já fez. Eu vou falar por mim, né? Por ter basicamente uma base parecida com a sua. É incrível como a gente sempre pode fazer algo mais. Eu sempre falo para as pessoas isso. Às vezes a gente não enxerga. Há pouco tempo atrás, né, eu, Vini, a equipe, nos apareceu uma oportunidade de fazer um anúncio na UOL, site da UOL. Então, cara, a gente nunca enxergou na vida fazer um anúncio na UOL. Cara, como que a gente pode fazer da UOL, o cara que tá vendo lá o UOL, a notícia, aparecer um anúncio e trazer esse pessoal para estar assistindo uma aula e estar assistindo e tudo mais. E a gente fez esse teste para a gente ver. A gente fez um evento presencial em Campinas, que foi muito massa. A gente vai fazer agora um webinário na quinta-feira sobre estratégias de marketing profissionais de saúde. A gente está rodando esse anúncio, a gente está fazendo podcast. Então,
muito, muito comum, né, Vini, a gente conversar com as pessoas e as pessoas falar para a pessoa, e aí, o que você está fazendo? Aí a pessoa fala, cara, eu já fiz de tudo. Sabe? É aquela frase que quando a gente ouve, a gente tem vontade de brigar com a pessoa no bom sentido. Porque, assim, cara, de longe ninguém fez de tudo. Nem eu fiz de tudo, nem o outro. Todos os players do mercado, né? Todo mundo que eu vejo, seja para vender serviços mesmo como profissionais da saúde, ou seja como produtos digitais, produtos físicos também, cara, sempre tem como fazer algum processo melhor, né? Eu sempre lembro, Guilherme, sei lá, eu tenho um consultório e eu quero melhorar minhas consultas, então eu vou fazer um anúncio no Instagram. Legal, você já pensou em fazer a rádio? Não, nunca pensei, cara. Então, será que quem vê rádio não é o outro público diferente de quem vê Instagram? Então, você está conseguindo aparecer para dois públicos diferentes e aumentar a sua entrada de pessoas que te conhecem? Você já pensou em colocar um outdoor numa rua conhecida aí da sua cidade? Não. Então, você já pensou que talvez a pessoa não tenha Facebook, não assista a rádio, mas ela passa todo dia para aquela rua? Então, sempre tem algum ponto estratégico que você pode melhorar dentro do seu negócio, de modo que você pegue algum tipo de perfil das pessoas e tragam para te conhecer. E, de novo, lembra sempre que essa pessoa chegou para você, ela chegou fria. Então, você tem que ter processos dentro do seu negócio onde você tem a oportunidade de aquecer elas. Seja conversando com você, seja assistindo uma aula, seja vendo um conteúdo, seja recebendo um remarketing, que a gente fala. Para quem não conhece esse termo remarketing, remarketing é você fazer um marketing para quem já viu o seu marketing. Tá? Então, a pessoa chegou pelo seu marketing, você vai lá e separa um conteúdo para mostrar para ela. Você faz 2 vezes o marketing para essa mesma pessoa. Então, um marketing para trazer e um marketing para fazer alguma ação, ou gerar algum conteúdo, ou fazer alguma coisa com essa pessoa que já chegou para você. Então, pensem, tá, Nath e todo mundo, em que mais que eu posso fazer, fora o que eu já estou fazendo, no sentido de trazer esse público frio, e, de novo, o que mais que eu posso fazer para esquentar esse público frio que está chegando? Exato. Ô Gui, uma coisa que é bem clássico, tá? Resumindo isso que tu tá falando, é o próprio lançamento, tá? Todo mundo me pergunta, toda hora chega essa mesma pergunta para mim. O lançamento está acabando, o lançamento vai acabar, o lançamento vai morrer? E a minha resposta é não. Como tudo na vida, ele vai se modificar, né? Ele vai se aperfeiçoar, vai melhorar e vai modificar a forma que tu vai trazer o pessoal para perto de ti para poder vender. Antigamente, né? Tudo é antigamente agora, mas 3 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? O tempo passa muito rápido, né, Nath? Quando vê, é antigamente. Entregou a idade da cara dura, você percebeu, né, Nath? Então, mas há 3 anos atrás, pouco antes da pandemia, tu fazia um lançamento, tu fazia um script certinho, tu fazia o funil corretinho, arrecadava um monte de gente fria que não te conhecia, usava ali o poder da persuasão, usava as palavras corretas, mostrava a tua capacidade em 2, 3 dias, 4 dias, abria carrinho, cara, quando tu via, tu fazia o 7 em 7 ali, famoso 7 em 7. 6 em 7 já era bem comum, e o 7 em 7 tu tinha que elaborar um pouquinho mais, mas conseguia fazer. Para quem não sabe, é 1 milhão em 7 dias. Cara, hoje é impossível tu fazer isso. Hoje tu não faz isso para público frio. Por quê? Primeiro, o pessoal já sabe, puta, lá vem mais um curso, lá vem mais um cara querendo apresentar para mim a teoria dele do sucesso, a solução do sucesso. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. E o que acontece hoje, o que é normal a gente fazer? Em resumo, é isso que o Gui está mostrando para a gente, que o funil hoje é, sim, traz público frio, porque tu não é conhecido, tu mesmo, Nath, não é conhecida no teu 100% conhecida no teu meio, tu tem que conseguir muito mais gente, tu traz essas pessoas frias para perto de ti, e aí a gente chama esquentar público. Como que tu vai esquentar público? É aumentando o ponto de contato com eles, criando talvez grupos, talvez disparando, tendo um podcast onde tu vai toda hora falar sobre tem muita os gente assuntos. Faz com lives somente, por exemplo, né? Também, exato. Eu gosto muito do podcast porque ele é um papo mais informal, tá? A live, às vezes, tu fica meio travado no começo, mas os dois, se tu tem intimidade com live e se tu tem convidados para trazer para um podcast ou dividir um podcast num papo, faz os dois, porque são 2 pontos de contato
de dois públicos diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de live, mas eu gosto de podcast. Por quê? Porque, sei lá, às vezes eu escuto no carro, às vezes eu ligo no YouTube e vou fazer outra coisa e deixo rodando. Então, é um público que... Eu sou um público podcast, mas eu sei que tem um público live, né? Tem que ficar um pouco mais concentrado ali. E assim vai. O fato é, cria alternativas para esquentar esse público que tu tá trazendo, que o teu tráfego está trazendo pessoas frias. Tá? Então... O Vini deu a sugestão, né, Nath, de você meio que dar uma olhada no funil que eu faço. Obviamente, depois eu te passo. Isso é só para a Nath, tá, pessoal? Isso aí não vai ser para você. Exatamente. É só para a Nath. Depois eu te passo no particular, tranquilamente, todo o desenho do funil que eu faço atualmente. Mas só a nível de curiosidade também, não só a Nath, como todos vocês, eu aconselho muito que vocês acompanhem, por exemplo, uma pessoa que chama Piero Tavolazzi. Tá? O Piero, ele é hoje o embaixador do Nitro 10X aqui no Brasil. E, cara, eu falo para as pessoas, para mim, o Piero, ele é um exemplo claro dessa questão de pontos de contato. O cara tá às 6 horas da manhã numa live, aí ele grava um podcast à tarde, aí à noite ele dá uma aula para um grupo exclusivo do Telegram, aí no outro dia ele faz tal coisa, no fim de semana ele tem um evento na casa dele, aí no outro fim de semana ele tem um negócio que ele... Cara, ele está fazendo basicamente isso tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, se vocês querem ver na prática como que é aplicar essa questão de aumentar pontos de contato com pessoas, cara, sigam o Piero. Tá? O Piero é uma ótima pessoa com relação a isso, e ainda vocês têm de bônus aí um benefício de pegar um conteúdo legal que ele fala sobre inteligência espiritual e tudo mais, que eu gosto bastante desse tema também, tá bom? Mas enxerguem, vão seguir ele, eu aconselho que vocês vejam, com esse olhar, no sentido de falar assim, cara, ele estava aqui, ele está aqui, agora ele está aqui também, agora ele está aqui, agora ele está aqui, ele está aqui. A gente olha ele e fala, caramba, esse cara não dorme. Esse cara não tem vida, sei lá, porque ele está em toda hora, em todo lugar. Na verdade, são pontos estratégicos que ele usa para poder estar perto do público dele. Pessoal, vamos lá, entre nós aqui, e não é difícil de você saber disso. É muito mais fácil você comprar e vender de quem você conhece. Tá? De novo. É muito mais fácil você comprar e vender de quem você já conhece. Se eu falar para você, entra naquela caverna escura aqui e vai até o final dela. Chance que você vai falar, cara, eu sou louco? O que tem lá no fundo? Lá vou saber se tem algum bicho, alguma coisa. Agora, se é uma caverna que está claro, que se conhece, que já entrou 3 vezes, você vai e volta tranquilamente. Então, o fato de você fazer com que as pessoas que têm no seu Instagram, que estão chegando para você, se tornem conhecidas, já vai ajudar muito você a vender. Já vai ajudar muito elas a vender. E aí, um detalhe que é simples, né, Vini? Só que é muito importante tá, legal, eu tô aquecendo o pessoal, pelo amor de Deus, não esquece de fazer ofertas. Que isso é outra coisa que eu vejo o pessoal fazer também errado. Tá? Então, se você, de novo, for no meu Instagram, você vai ver todo dia eu colocando lá depoimentos de pessoas que dobraram, aumentaram, bateram recorde de faturamento, e logo depois eu faço uma chamada para ação. Ó, custa muito caro ficar lá de fora. Se você quiser ficar lá de fora, você não clica aqui e tudo mais. Todo dia, porque todo dia é uma oportunidade de venda. Todo dia é uma oportunidade de você convidar alguém para estar lá de dentro. Então, se você está fazendo todo esse aquecimento, está fazendo todos esses pontos de contato, mas não convida a pessoa para entrar, você também está errado. Às vezes, eu falo para as pessoas, é muito simples isso, gente, e faz um teste, depois você me conta, depois manda para mim lá no privado, lá, ou escreve aqui nos comentários do podcast, depois vai lá no story seu hoje e fala assim, pessoal, é o seguinte, quem quiser marcar uma consulta comigo, marcar uma consultoria comigo, marcar uma mentoria comigo, uma coisa, manda mensagem aqui no direct que depois a gente conversa. Provavelmente só de você fazer isso, já vai ter 3, 4 pessoas interessadas. E aí você vai ver o poder de simplesmente oferecer. Exato. Tá? Então, tão importante quanto aquecer é oferecer. Tá bom? Exatamente, Gui, falou muito bem. O pessoal tende, na verdade, a esquecer do básico, né? E fica só produzindo conteúdo e esquece de simplesmente, olha, eu tô aqui, faz uma oferta, né? Eu quero que tu entre para minha mentoria, quero que tu entre para minha comunidade, enfim, tem um produto para te ajudar. Nath, tá ficando claro, tá fazendo sentido, na verdade, a gente tá falando aqui para ti, tá entendendo? Tá sim, tá enriquecendo várias coisas aqui, ideias e coisas para colocar já em prática e colocar em ação, e coisas que às vezes a gente deixa assim passar bem despercebido, né? Coisa que tava no radar e você acaba não fechando os pontos, né? E agora tá conectando, tá ficando legal as ideias. Tá ficando mais claro. O principal, né, que eu gosto de deixar claro para o pessoal
Hoje existem N formas e várias estratégias de tu arrecadar público, trazer público para perto de ti, esquentar esse público e depois fazer uma oferta e venda. Cada etapa desse funil, existem N estratégias em cada etapa. Isso é uma coisa. Mas o principal é, escolhe uma pelo menos para tu começar. Tá? Escolhe uma estratégia, fala com o estrategista, fico à disposição aí da Nath ou de quem quiser, mas escolhe uma estratégia e coloca em ação, porque se tu, principalmente no início, se tu quiser escutar todo mundo e fazer várias ações, tu acaba não fazendo nenhuma bem feita. Então, faz uma, testa, valida, dá o próximo passo, gasta pouco no início e vai escalando conforme o tempo vai passando. E, bom, está quase no final aqui do nosso podcast, mas se tem uma dica que eu posso te dar, que é super valiosa, Nath, tanto para ti quanto para a audiência, é toda a ação no marketing e todo o negócio, tu tem que ter uma visão a médio e longo prazo. Acima de 1 ano é a tua visão que tu tem que ter para começar a colher o que tu está plantando agora. Então, se tu quiser plantar agora para colher no próximo mês, esquece. Essa estratégia já está errada. Tu já está olhando ela de uma forma errada. Isso é muito difícil de acontecer. Então, tudo que tu vai plantar agora, tu sabe que tu vai colher, a tua colheita vai ser daqui a 12 meses. Uma colheita boa, saudável, né, razoável. É bem possível que nos primeiros meses tu está colhendo já algum fruto, sim, porém, algo que tu tem que reinvestir no teu próprio negócio. Não é para tu sair gastando aquela grana, né? Então é algo que tu tem que entender que tu tem que reinvestir no teu próprio negócio. Isso serve tanto para ti como uma infoprodutora, está vendendo produto na internet, quanto para pessoas que vão vender o seu serviço na internet. Tem que entender que o teu primeiro passo é fazer a estratégia funcionar. O teu segundo passo é enxergar a tua estratégia funcionando através de uma planilha e de métricas. Se eu investir R$1.000 e voltou 5.000, pô, então se eu investir 2, será que me voltam uns 8, 9, 10 mil? Bom, é provável. Aí tem que começar a acompanhar, ver métrica, ver os que a gente chama de CPL, CAC, ROI, ROAS, e aí vai. Mas aí é um outro podcast só para falar disso, né? Mas, enfim, esses são os segredos de tu fazer a tua empresa, né, o teu negócio prosperar e escalar. Adorei. Fez sentido isso? Fez sentido, e é bem legal, porque é justamente a fase que eu tô, né, de implementar justamente as estratégias, o funil, e fica bem legal esse ponto que o Gui falou, né, que muita gente esquece de vender, né? Eu tô tão aqui, né, imersa nos bastidores e programando todas as coisas e produzindo, e às vezes a gente vai lá e esquece do vender, né? E é exatamente isso que vocês falaram. Fez muito sentido o processo todo que vocês passaram aqui, as ideias, e eu acredito até que quem está acompanhando aqui conseguiu pegar bastante do que é o meu caso para usar no que está passando aí no seu negócio. É importante, Nath, esse ponto que você trouxe, e o pessoal também entender que, assim, isso que a gente está falando, tá bom? Com relação a criar um processo de venda, desde quando você atrai, desde como você faz os pontos de contato e até fazer a venda, quando você faz esses processos, isso serve, de novo, tanto para você vender suas consultas, quanto para você vender seus serviços, vender seus produtos, seja online ou seja presencial, seja offline, bom? Isso aí qualquer empresa, se você for estudar qualquer modelo de negócio de qualquer empresa, ela passa por processos de vendas dessa forma, onde tem o marketing, onde tem o processo de aquecimento daquele público, onde tem a conversão à venda, os processos até de pós-venda, tem empresas que têm um funil de vendas muito maior, processos muito mais elaborados, mas no final das contas é sempre assim, é sempre o mesmo. Se eu perguntar para você aqui, Nath, qual que é o slogan da Red Bull? Da Asas, né? Da Asas. Talvez você nem tome Red Bull, mas como você já viu várias vezes, exatamente, eu perguntei exatamente porque eu sei disso, você talvez nem saiba o que é o Red Bull no sentido de tomar, mas por você ter visto várias vezes, você já está no seu inconsciente qual que é o slogan deles. Então, isso é um processo, o pessoal não entende que é um processo de uma empresa que vende energético, mas que você deveria estar, vamos dizer assim, mapeando isso para o seu negócio.
Porque se a Red Bull consegue que todo mundo saiba que o Red Bull dá asas, é porque ele tem um processo de marketing muito eficiente. Agora, o que acontece se todo mundo saber o que a Nath faz? O que acontece se todo mundo saber e tiver na mente o que o Guilherme faz, o que o Vinícius faz? Tá bom, pessoal? Então é importante. Se eu perguntar para o meu avô o que a Red Bull faz, meu avô não vai saber, mesmo tendo uma propaganda. Por quê? Porque o marketing não é direcionado para o meu avô, mas ele é direcionado para pessoas que estão no nosso público aqui, mais ou menos, da nossa cidade. Então, às vezes, você vai também ter essa percepção. Mas, Guilherme, como que eu vou fazer para estar na mente de todo mundo? Não é para você estar na mente de todo mundo, mas é para você estar na mente de pelo menos 1% da pessoal. Quem que é o seu nicho? Esse pessoal precisa saber o que você faz. Então, no meu caso, por exemplo, profissionais da saúde. Então, a minha luta é exatamente essa, expandir e escalar o meu negócio para cada vez mais profissionais da saúde saberem que se precisar entender como constrói um funil de venda para pacientes particulares, o Guilherme Fattori é a pessoa que vai ajudar. Então, o processo da Nath é ela ser conhecida como uma mentora, o processo do Vini é ele ser conhecido como um gestor de projetos, uma pessoa que pode ajudar as pessoas a crescerem. Então, esse é o nosso desafio sempre, tá bom? Então, só para deixar claro para o pessoal, isso que a gente está falando aqui serve para qualquer negócio. Não sei se o seu é consulta, se você é tratamento, se é estética, se é medicina, se é veterinária ou se é digital. É o mesmo processo, tá bom? Exatamente. Não tem muito mistério, né? Muito segredo. A questão é tu identificar aonde tu quer chegar e qual é o processo que tu vai criar para chegar naquele ponto, né? E uma das coisas que o pessoal fala muito, né? Eu não faço marketing digital porque eu não gosto de aparecer. Vou passar um pouquinho. Marketing digital não é isso. Deixar claro pro pessoal, tá? Tem muito cliente meu que não aparece e vende somente no Google. O que eu deixo claro para ele é o quanto tu quer crescer e o quanto tu quer escalar. Porque o teu investimento, eu não consigo fazer milagre. Se tu tá investindo R$1.000 e tá pagando R$100 o teu lead para a pessoa entrar no teu WhatsApp e te mandar uma mensagem, né? Obviamente estou exagerando aqui o valor, é um valor caro. Para eu diminuir esse valor, só tem uma coisa para ser feito, é tu produzir conteúdo. Se tu não quer fazer isso, eu não consigo fazer o milagre. Eu consigo achar o cara para ti, mas a cada R$1.000 tu conseguir 10 pessoas para entrar no teu WhatsApp e converter uma. É isso. Vai chegar uma métrica que não tem muito o que fazer. Aí tem a contribuição do profissional. Bom, agora é o momento de tu querer aparecer, né? Então, existe o controle, as métricas e existe a tua dedicação. Se tu não te dedica para o teu próprio negócio, pro teu próprio marketing, obviamente não tem como tu vender mais, né? Escalar mais venda. É isso. Tá entregue, menino. Pô, acho que tá entregue também, cara. Uma hora bem certinho, acho que deu um pouco menos, né? Mas aqui tá estourando 4 horas já. Nath, curtiu? Nem doeu, né, Nath? Foi tranquilo? Não, foi muito bom, obrigado pelo convite, gostei bastante de participar. Obrigado pela contribuição que vocês fizeram para o meu negócio e também espero ter, com a minha história, contribuído com o negócio de todo mundo que está aqui ouvindo e participando aí. Boa, divide uma sacada aí, Nath, divide com o pessoal aqui que você já falou um pouquinho antes, mas de novo, repete aí alguma coisinha que você acha que o pessoal não deveria perder desse podcast, vamos dizer assim, ó, para finalizar, ó, vocês que vieram aqui, vocês não poderiam ter perdido esse conteúdo aqui. O que você acha que ficou desse podcast para você de mais legal para o pessoal também? Eu acredito que o que todo mundo pode pegar aqui é ouvir e colocar em ação, tá? Não deixar para depois. E eu falo que é o arriscar. Arrisca, né? O não fazer, a gente já está aqui, né? A gente já não está fazendo, vamos colocar assim. Então, agora ouve, né? Que é o que eu vou fazer, ouvir e colocar em ação cada passo, cada dica aqui e seguir a estratégia que tem que ser, né? Arriscar, eu acho que é isso. Pô, demais, Nath. Sabe qual é o segredo, a diferença, na verdade, do mau empreendedor, do mau empresário, do mau profissional para o cara que tem sucesso? O poder da ação. Isso que tu acabou de falar, o poder da ação. Então, não é proibido ou pecado ou o cara ou não errar, né? Todo mundo está sujeito e passível de erros. Ou até de mudança de carreira, mudança de opinião, mudança de tudo. O mais importante é, depois disso, dessa tua decisão, de tu ter errado ou de tu ter decidido mudar de carreira, o que tu vai fazer? E mudar rápido, né? Tipo, pensa e não fica, sofrendo ali 1 ano, 2 anos. Às vezes tem gente que passa a faculdade sofrendo, puta, mas não é isso aqui que eu queria. Cara, muda, velho.
muda Bora. e Entrar em bora lá, ação. né? Muito bom, Exatamente. Nath, muito Espero bom. que todo mundo Bora. entre em ação aqui com o podcast, foi muito bom. É isso aí. E Exatamente, até isso uma aí. dica, tá, pessoal? Vai lá depois, segue aí a Natália Savian, Natália Savian. Como que tá lá o seu Instagram, Nath? Natália.Xavier. Natália.Savian, dá uma olhada lá para modelar. Realmente o perfil dela tá muito legal, tá? Faz todo sentido do mundo vocês conhecerem também o trabalho da Nath lá, viu? Isso aí. Natália é com TH, né, Nath? Ponto Isso, Savia. Natália. Isso. Perfeito, isso aí. Valeu, galera, muito obrigado. Então, só resta agradecer. Nath, muito obrigado. Gratidão aí por ter participado conosco do nosso podcast. Obrigado, nossa audiência, né, que está sempre mandando aí dúvidas, sugestões de tema. A gente fica à vontade também para sugerir, para solicitar, que a gente está sempre disponível a ajudar todo mundo. Pode nos chamar lá no Instagram, tá? Manda o link aqui para quem você sabe que possa se beneficiar com esse conteúdo, por favor. A gente agradece. E é isso. Até a próxima semana. Até a Obrigado, Gui. próxima, Valeu. pessoal. Valeu. Tchau, Até tchau. mais.